E para iniciar a nossa mentoria 2.4, eu já tenho que de antemão falar sobre vocês, aliás, falar com vocês sobre o quadrante do sucesso. Então vamos aqui para o nosso quadrante do sucesso. O que seria o quadrante do sucesso? A gente sempre faz os gráficos aqui em formato de pizza para facilitar o entendimento de vocês. Vou fazer um risco aqui para delimitar minha tela. Então vamos lá, no formato de pizza seria isso aqui, basicamente o nosso quadrante do sucesso. Vou fazer ele mais aqui na tela com formato de setas para que você entenda melhor. Então vamos lá. O primeiro ponto do nosso quadrante do sucesso que nós aprendemos na nossa operação. Quando nós entramos na nossa mesa de operação, seja ela roleta, seja ela backbull, seja ela a Dragon Tiger ou qualquer outro tipo de operação que você entre, a primeira coisa que você precisa fazer, você já entra operando, você já entra de fato jogando, você já entra de fato, seja lá como você quer falar, eu gosto de muito falar sobre operar, né? Porque a gente não joga. Na verdade, nosso papel é o quê? É ganhar dinheiro das pessoas que estão jogando. Você precisa entender isso, a casa sempre ganha. Então você fala, pô, Reizão, então eu nunca vou ganhar da casa? Não, você vai ganhar com a casa. Eu vou te explicar isso aqui agora. Vamos para você entender muito bem. 97,3% das pessoas que operam, aliás, que fazem uma operação dentro de um cassino, 97,3% das pessoas perdem dinheiro, ok? E apenas 2,7% ganham dinheiro. Isso eu quero dizer para você o quê? A médio e longo prazo, se você começar agora, sem qualquer tipo de estratégia, sem qualquer tipo de catalogação, sem qualquer tipo de ferramenta, seja qualquer tipo de gerenciamento, você começar a jogar. Muitas pessoas ganham em jogos, jogando, ganham, mas depois elas perdem tudo, entregam tudo para casa. Então você pode ganhar por 100 dias. Se no 100º dia você vai perder todo o seu lucro dos 100 dias. Isso porque as pessoas costumam parar apenas quando elas perdem e não quando elas ganham. É aí que está o primeiro ponto. E isso nós vamos falar mais nas próximas aulas, onde nós falaremos sobre os 4 gatilhos, tá? Ok? Nos 4 gatilhos nós falaremos nas próximas aulas. Por hora, nós estamos falando aqui sobre o quadrante do sucesso. Então nós não vamos falar sobre os 4 gatilhos. Mas já anote aí no seu caderno que os 4 gatilhos são os fatores principais para que você obtenha sucesso nesse mercado. Todas as aulas que eu aqui falar, é importante que você revise essas aulas, e é importante que você saiba que o ser humano consegue absorver apenas 9% daquilo que ele ouve. Consequentemente, você precisa anotar em caderno, precisa ter caderno e caneta para anotar tudo o que eu falo aqui. Se você está me assistindo agora e não está com caderno e caneta, está perdendo tempo. Então, para essa aula, volta lá do início, que você já perdeu todas essas anotações, começa a acompanhar anotando em papel e caneta, anotando em papel com a caneta. Obviamente não tem como você anotar na caneta. Então, você vai usar a caneta, vai anotar no seu papel, no seu caderno, e você vai, depois da aula, você vai revisar esse conteúdo. Não adianta você assistir aula após aula, achando que daqui amanhã você vai estar o chefão, você vai estar o reizão, o principão, nada disso. Você não vai estar nada disso. Tudo se constrói com o tempo. A pressa é inimiga da perfeição. Devagar e sempre, assim vencerás a corrida. Então, vamos lá. 9% de tudo que o ser humano absorve, aliás, do que ele ouve, ele absorve. Consequentemente, você vai precisar de papel e caneta para que você tenha uma maior absorção de todo o conteúdo que aqui é passado. No quadrante do sucesso, nós temos, portanto, aqui, primeira parte do quadrante, a catalogação. Ok? Uma vez que nós aprendemos que 97,3% das pessoas perdem dinheiro no cassino e apenas 2,7% ganham. Quem são essas pessoas que perdem? São as pessoas que estão o quê? Jogando. Sem qualquer tipo de estratégia, sem qualquer tipo de catalogação, sem gerenciamento, loucos, estão caindo onde? Nos 4 gatilhos. Então, os 97,3% das pessoas que perdem estão inclusas nesses 4 gatilhos, que nós aprenderemos mais adiante. É importante você saber quem são as pessoas que perdem e por que elas perdem, para que você saia dos 97,3% e entre nos 2,7%. O meu papel aqui é muito simples, não é ensinar você a ganhar dinheiro do dia para a noite, não é fazer milagre, não sou milagreiro, né? Então, o meu papel aqui é muito simples, é ajudar você a enxergar que você está nos 97,3%, se está, ok? E tirar você dos 97,3% que perdem e passar para os 2,7% que ganham. É aí que você vai vir comigo para este grupo seleto de 2,7% das pessoas que ganham todos os dias. Se todos os dias operarem, obviamente, quase todos os dias irão ganhar. Mas a médio e longo prazo, elas ganham sempre.
ok? É por isso que eu uso sempre o bordão que eu nunca perco. Não significa que eu não vou perder um dia de operação. Posso hoje sair no prejuízo? Posso. Posso hoje e amanhã sair no prejuízo? Posso. Posso 3 dias seguidos sair no prejuízo? Posso. Mas a médio e longo prazo, na semana, no mês, no ano, eu vou sempre sair no lucro, porque eu deixei de sair do pessoal dessa turma aqui, 97,3% que perdem, para ir para os 2,7% que ganham. Ok? Vamos usar, por exemplo, aquele programa que antigo da Telecena, não, aliás, da Tentação, era um programa do Silvio Santos, saudoso Silvio Santos. O Silvio Santos, ele tinha um programa da Tentação, era mais ou menos assim, ó, tinha uma maçã, né? Tinham 2 portas. E aí aqui tinha um grupo de pessoas, certo? Tinha um grupo de pessoas aqui. Essas pessoas, eles tinham que escolher entre uma porta e outra, a porta número 1 e a porta número 2. O que acontecia, né? Geralmente, vamos colocar as pessoas aqui em cima, porque ali ficou muita gente ali. Muita gente não, ficou muita informação, acabou cobrindo aqui. Vamos supor que tinha muitas pessoas aqui, ok? E essas pessoas faziam o quê? Elas iam para uma porta. Então, vamos supor que essas 4 pessoas escolheram essa porta, essa pessoa escolheu a porta 2. Existe uma frase que diz que boi que chega primeiro bebe água limpa, que é verdade. Então, se você for para o lado da maioria e você ganhar, você vai ganhar um pouquinho de dinheiro. Se você for para o lado da minoria, se você perder, você vai perder, ok, todo mundo vai ganhar um pouquinho. Mas se você ganhar, você vai ganhar muito dinheiro. É por isso que dentro da minha metodologia de operação, dentro que você vai aprender na primeira mentoria, onde você aprende a lei de Well, que após um novo dia sempre haverá uma noite, a única certeza que nós temos na vida é que todos os dias terá a mesma quantidade de dia, a mesma quantidade de noite. A mesma quantidade que o dia é claro, ele vai ser escuro. Pelo menos aqui falando do nosso hemisfério aqui, baseado próximo à linha do Equador. Obviamente, se você for para norte, polo norte, você vai ficar 6 meses no claro, 6 meses no escuro. De qualquer forma, durante o ano você vai ficar o mesmo tempo no dia durante o dia e o mesmo tempo durante a noite. Isso significa o quê? Significa que o nosso universo ele é qualificativo, né? Aliás, ele é quantitativo. Ele vai sempre equilibrar. É por isso que o retroprojetor, não, o eletrocardiograma, o eletrocardiograma ele precisa estar sempre altos e baixos. A nossa vida precisa ter sempre altos e baixos. É por isso que quando você está muito quando você está muito com problema, sabe? Às vezes está com muita dívida, você está sem dinheiro, não sei se é a sua situação hoje, mas de repente hoje você está com muita dívida, sem o dinheiro no bolso, sem cartão de crédito, sem crédito na praça, devendo para Deus e para o mundo, e você está na pior. Esse momento é o melhor momento de você crescer e você vencer na vida. Por quê? Porque quanto mais no fundo do poço você estiver, melhor para você subir. Aliás, até porque o fundo do poço ele já é o fundo, não há como descer mais, então a sua única opção é subir. Quanto mais fundo numa cama elástica você pular, mais alto você vai subir. Quanto mais profundas as raízes de uma árvore, mais alta ela é e mais forte ela fica para exatamente conseguir ela alcançar os céus. Então, se você quer crescer na vida, não tem como crescer sem você perder banca, sem você quebrar a cabeça. Por mais que eu te ensine aqui os caminhos que eu já percorri, os buracos que eu já trilhei e os buracos que eu já caí, você vai cair nos mesmos buracos. E é importante que você, antes de iniciar no mercado, você tenha essa consciência, você tenha essa psicologia, você tenha esse entendimento que quanto mais você fracassar, mais perto você está do seu sucesso.